aula. Todos estão me ouvindo? Está certo? Está bem o som? Ok. Então, vou voltar aqui para a transparência da aula passada, para a gente retomar, né? Se der algum problema, vocês falem aí, que eu não estou olhando mais o chat, tá? Então, o experimento de Davidson-Germer, que consolidou, né, a ideia do de Broglie, que a matéria também se comportava como onda, né, no caso, são feixes de elétrons, né, então são feixes de elétrons acelerados, com a diferença de potencial. Esse feixe de elétrons interage com uma rede cristalina, né, no caso aqui é cristal de níquel, naquele experimento, né, e o feixe de elétron é espalhado nessa rede cristalina, né, e tem um detector que tem possibilidade de cobrir uma região angular grande aqui, né, e o que o Davidson-Germer verificaram é que a intensidade do feixe espalhado aqui tinha os picos característicos, né, da figura de interferência como se fosse ondas, né. Então, eles conseguiram, inclusive, determinar qual é que é o ângulo, né, no caso para energia fixa, o ângulo em que ocorreu o máximo pico, né, o pico maior da intensidade do feixe, né. Isso ocorreu para 50 graus aqui na estrutura do detector, né. E se fosse onda, eles podem usar a condição de Bragg e determinar qual é que é o comprimento de onda desta onda que está dando esse primeiro pico aqui, né. A condição de Bragg pode ser usada e o comprimento de onda associado para esse ângulo de 51,65 angstroms, né, que é o que é predito pela teoria do de Broglie para feixes de elétrons com essa energia. Eu já vou falar numericamente daqui a pouco, mas era só para resumir um dos experimentos que confirmou a proposta de onda de matéria do de Broglie, sendo, acho que ele propôs em 1924, em 1927 ele já foi verificado experimentalmente, né? O Thomson também verificou experimentalmente, usando também redes cristalinas o mesmo tipo de interferência, né? Ou seja, você tem figuras de interferência com feixes de matéria, isso que é a ideia. No caso clássico, quando a gente está com objetos macroscópicos, né, o comprimento de onda de Broglie ele é tão pequeno que eu não consigo, por nenhum tipo de aparato experimental, né, verificar o caráter ondulatório desse tipo de onda, né. Então aqui eu vou fazer uma conta geral, que é bem simples para objeto macroscópico. Ela vai nos dar as ordens de grandeza do comprimento de onda de Broglie. A gente vai ver que a gente não consegue verificar nenhum comportamento ondulatório de objetos macroscópicos, né. Então aqui como exemplo eu vou calcular o comprimento de onda de Broglie, que na aula passada a gente definiu como H, constante de Planck sobre o momento linear da partícula, né. O comprimento de Broglie é uma bola que tem 42 gramas, né, com velocidades baixas, que é 10 metros por segundo. Se a gente calcular quanto é que é o comprimento de onda de Broglie, né, o constante de Planck é 10 a menos 34, muito pequeno, né, e momento linear multiplicando a massa pela velocidade da partícula, massa em quilogramas, né, a gente vai ver que para a maior parte dos objetos macroscópicos, né, com massa de unidades de quilo, né, devido à pequeneza da constante de Planck, 10 a menos 34, eu não consigo contrabalançar aquela potência muito pequena da constante de Planck, e obviamente eu vou ter comprimentos de onda para o de Broglie para a matéria macroscópica, que é da ordem de 10 a menos 33 metros. Tá? Lembrando que eu só vou conseguir verificar efeito de interferência para esse tipo de onda se a minha rede cristalina ou a minha fenda, que eu estou usando, as duplas fendas que eu estou usando para fazer a difração dessa matéria, for da ordem, né, do comprimento de onda de Broglie ou da onda da matéria. Então, como é 10 a menos 33, isso é 10 a 23 mais menor, né, do que o tamanho atômico. Então, não tem como fazer um aparato experimental que eu consiga verificar o efeito ondulatório, do ponto de vista de difração, né, por exemplo, para objetos macroscópicos, né? 10 a 23 é nem enumerável, né? Não sei o que é isso, 10 a 23 vezes menor que o tamanho atômico, né? Que é 1 angstrom, 10 a menos 10. Então, para objetos macroscópicos, o comprimento de onda é tal que eu não consigo verificar experimentalmente a presença do comportamento ondulatório da matéria, né? Agora, como eu estava falando para você, se eu estou
trabalhando com partículas subatômicas, né, onde a massa dessas partículas é pequena para velocidades usuais, eu consigo contrabalançar a pequeneza da constante de Planck, e aí eu vou ter comprimentos de onda de Broglie que podem ser onde os comportamentos ondulatórios podem ser testados. Então, por exemplo, no caso do elétron, ali do experimento do Davidson-Gerber, né, eles eram acelerados do repouso com uma diferença de potencial de 54 volts. Né? Então, a energia cinética de chegada na rede cristalina era de 54 electrovolts, né? Que a energia cinética basicamente é igual a energia cinética de 0 até a velocidade máxima corresponde à variação da energia potencial eletrostática. Né? Então, se é 54 volts, eu tenho 54 electrovolts de energia cinética dos elétrons chegando na rede cristalina. Com isso, se a velocidade não é tão alta para o elétron, eu posso usar a expressão não relativística, que relaciona a energia cinética com o momento, né? Ou seja, a energia cinética é P² sobre 2m na massa do elétron, e eu posso escrever o momento linear do elétron, não relativístico, em termos da energia cinética, que é os 54 electrovolts. Né? Com isso, eu consigo calcular qual é que é o comprimento de onda de Broglie para o elétron do experimento do Davidson-Gerber. Isso é H sobre P, onde P está escrito em termos da energia cinética. Né? Aqui eu só estou fazendo aquela mudança sempre interessante para nós, que é não escrever em termos da constante de Planck, mas da constante de Planck reduzida, né? E o segundo passo aqui é multiplicar em cima e embaixo por C, porque a gente tem a constante H cortado C, que a gente conhece claramente qual é são as unidades dela. E embaixo a gente vai ter a energia de repouso do elétron em electrovolts. Né? Então aqui eu faço a substituição das constantes físicas, né? O H cortado C, ou 1973 electrovolts angstroms. A energia cinética a gente tem, é os 54 electrovolts. A energia de repouso do elétron, 508 keV, 10 na 3 electrovolts. Né? Em angstrom eu consigo obter um valor para o comprimento de onda de Broglie do elétron, né, do experimento do Davidson, que é da ordem da unidade de 1.7, da unidades de angstrom, que é a ordem atômica, né, da separação atômica. Então, esse tipo de comprimento de onda de Broglie é da ordem das distâncias entre os átomos nas redes cristalinas de níquel que o Davidson usou, e aí, obviamente, eu consigo obter figuras de difração a partir do espalhamento desses elétrons com a rede cristalina. O 1.7, como eu estava falando com vocês, é o valor medido, né, experimentalmente pelo Davidson, associando esse ângulo de 50 graus para a ocorrência do pico de maior intensidade da radiação, da feixe de elétrons, no caso. Elétron, partícula elementar, né, subatômica. Aqui no caso eu vou fazer a conta também para partículas subatômicas, que não é elétron, um pouco mais pesadas que ele, né, mas com energias agora relativísticas, né. Eu fiz a conta não relativística para o elétron, vou ter 4 electrovolts para energia, né. Agora eu vou aumentar bastante, então eu vou calcular qual é o comprimento de onda da matéria dos prótons, feixe de prótons do LHC, né. São 7 teraelectrovolts a energia desses prótons, né? Então eles estão fazendo espalhamento próton-próton, cada próton tem uma energia total relativística, perdão, de 7 teraelectrovolts, tera é 10 na 12, né? Então eu tenho 7 10 na 12 electrovolts para a energia total dos prótons no LHC, né? Como a energia de repouso do próton é 1 GeV, é 938 MeV, né? Ordem de 1 GeV. Essa energia total relativística nos diz que os prótons do LHC são ultra-relativísticos, né? A energia total dele é bem maior, muito maior, pelo fator 1000, né? De tera para GeV, a gente tem um fator 1000 de diferença. Então, os prótons são relativísticos. Se eles são relativísticos, eles obedecem, como eles têm massa, né? Obedecem a relação energia-momento do Einstein, né? Relatividade especial. A energia ao quadrado é igual à soma dos quadrados do momento e da energia de repouso, né? Como eu estava falando para vocês, a energia de repouso é bem menor que a energia cinética. Isso significa que basicamente a gente pode aproximar a energia dos prótons do LHC através do seu momento, ou o seu momento através da sua energia. Na verdade, o momento é escrito em termos da energia. Então, basicamente são da mesma ordem, né? Se eu desconsiderar a energia de repouso dos prótons. E aí eu vou calcular o comprimento de onda de Broglie desses prótons, né? H sobre P, escritos em termos de H cortado, multiplica em cima e embaixo por C, então aqui eu tenho H cortado C em cima, PC embaixo,
PC aqui para partícula ultra-relativística basicamente é a energia total da partícula, né? É o ET. Então, aqui eu estou usando a minha aproximação, né? Que PC para energia para partícula ultra-relativística basicamente é a sua energia, né? E aí colocar os números, né? H cortado 100 electrovolts Armstrong, e a energia do feixe de prótons, que é 7 tera electrovolts, 7 tera é 10 na 12, né? Electrovolts. E eu calculo isso em unidades de Armstrong, o comprimento de onda de matéria dos prótons, né? Comprimento de onda de Broglie, né? É 10 a menos 9 angstroms, né? Então, é um bilionésimo, né? De trilhão, né? 1 trilionésimo de angstroms, né? Eu posso mostrar que isso aí, na verdade, é 10 mil vezes menor que um femtômetro, né? Um femtômetro é o tamanho típico de um próton, né? O tamanho do raio do próton não chega a um femtômetro, né? Na ordem de 0,88 femtômetros. Femto é 10 a menos 15, né? Então, o raio do próton tem na ordem de 0,8, 10 a menos 15 metros, né? Então, o comprimento de onda de Broglie dos prótons do LHC são 10 mil vezes menor que o tamanho do próton. Então, é por isso que eu consigo... Lembrando que o comprimento de onda de Broglie de matéria também dá resolução se eu estou usando essa matéria para funcionar como prova, né? Então, por isso que no LHC a gente consegue fazer estudos de estrutura das partículas elementares que estão dentro do próton, né? Isso é conseguido porque o comprimento de onda de Broglie dos prótons do feixe tem ordens de grandeza que são 10 mil vezes menor que o tamanho de um próton. Então, ele consegue enxergar profundamente dentro da estrutura dos prótons-alvo. Então, esses são os exemplos aqui do elétron e do próton, são para mostrar o caso diferente do macroscópico, né? Onde a massa muito pequena da partícula elementar, né, contrabalança a pequeneza da constante de Planck, né? E aí eu tenho comprimentos de onda da matéria que são verificáveis, né, o seu efeito ondulatório, né? Aqui eu vou fazer o cálculo do típico, né, de partícula elementar não muito energética, está com energia basicamente térmica, né, termal. Então esse exemplo aqui basicamente eu vou calcular qual é que é o comprimento de onda da matéria de nêutrons termais, né? Isso significa que são nêutrons que estão com energia cinética dado pela... que a gente calculou, né, na teoria cinética dos gases, né? Então, a energia térmica dessas criaturas, né, a energia média dessas criaturas são proporcionais a kT, né, onde T é a temperatura. No caso aqui eu estou trabalhando com temperatura ambiente, né? Só para falar um pouquinho sobre nêutrons, né, como é que eu gero nêutrons, tem duas maneiras de gerar nêutrons, né? Uma delas é usar o decaimento natural, tem elementos radioativos que decaem, né, e como resultado a gente pode ter produção de nêutrons emitidos, né, na transmutação, né, por exemplo, tem o decaimento conversão, né, de prótons em nêutrons em núcleos, né. Ou também criar em feixes, né, fazer interação entre prótons com feixes, com alvo fixo e gerar os nêutrons, né. Tanto na geração como no decaimento, esses nêutrons que são gerados, eles têm energia muito alta, da ordem de giga electrovolts ou mega electrovolts, né. Em geral, o pessoal gera esses nêutrons e eles são termalizados, ou seja, eles são colocados em materiais que diminuem a energia cinética desses nêutrons, né, o famoso grafite, por exemplo, que é usado em reatores, né. Então, eu consigo diminuir a energia cinética dos nêutrons, fazendo eles interagir com um material que funciona como um absorvedor, né, da energia cinética deles, e eu consigo chegar a temperatura, a energias associadas a esse nêutron que são tipicamente termais, né. Então, para a temperatura ambiente, eu consigo calcular da teoria cinética, né, que a energia cinética típica, média, né, de uma partícula descrita por Maxwell Boltzmann, né, é 3 meios de kT, no caso de gás monoatômico, né, e com isso eu consigo relacionar o momento das partículas com a temperatura, né. 3 meios de kT é a energia cinética, e a energia cinética, no caso não relativístico, né, é proporcional ao quadrado do momento e inversamente proporcional à massa da partícula, né. Ou seja, para partículas térmicas, que têm energia térmica, basicamente, né, o momento é escrito diretamente em termos da temperatura.
Se eu tenho nêutrons que estão com um momento que são tipicamente térmicos, né? Ou seja, a energia cinética média deles é da ordem termal, né? O comprimento de onda de Broglie desses nêutrons termais, né? Pode ser calculado a partir da temperatura, é H sobre T, e T escrito em termos de temperatura. Aqui eu já fiz a escrita em termos do H cortado, né? Eu já multipliquei em cima e embaixo por C quadrado para a gente ter aqui embaixo a energia de repouso do nêutron. Bom, e agora a substituição numérica, né? Então, H cortado C, menos 73 electrovolts Angstrom. A energia de repouso do nêutron, a gente já conhece, é da ordem do próton, né? 939, um pouquinho mais massivo que o próton, né? 939,6 é MeVs, né? Então, 10 MeV é mega é 10 na 6, é electrovolts, o 3. E o K de Boltzmann, escrito em unidade de electrovolts, né? 8,62, 10 na menos 5, electrovolts por K. E a temperatura ambiente, que é 350 K, né? Tira a raiz quadrada disso. Que a gente obtém que nêutrons termais, né? Partículas subatômicas com energias termais, energias cinéticas termais, né? Tem um comprimento de onda de matéria que é da ordem dos comprimentos atômicos, né? Então, eu consigo ver para nêutrons, por exemplo, fenômenos de interferência para feixe de nêutrons, né? Fazer difração com esses feixes, né? Mesmo com temperatura baixa, né? Com energia cinética suficientemente baixa, né? Termal. O experimento do Davidson-Germer foi em 27, né? Só 4 anos, 5 anos depois que o de Broglie propôs, né? E hoje a gente já verifica o efeito ondulatório de feixes de matéria até para objetos que estão chegando no limite do macroscópico, né? Ou seja, a gente observa, os experimentais, os pesquisadores, né? Observam fenômenos de interferência com macromoléculas, né, que são moléculas muito grandes, né, que são quase de tamanho macroscópico, né. Um deles, que foi um experimento-chave, né, envolve fullerenos, né. Então, a fullereno basicamente são estruturas de carbono, né, especificamente este aqui, que foi o experimento de 99, né, da equipe de Viena, né. Então, em Viena, em 1999, se conseguiu mostrar intensidade para o feixe dessas moléculas típica de difração, né? Você consegue ver os picos das intensidades, né? Típico de fenômeno ondulatório, né? Para objetos que têm 720 unidades atômicas de massa. É um objeto muito massivo, uma molécula muito grande, ela tem a forma esférica, né? Que são, sim, 60 átomos de carbono. Então, é uma super molécula, né? Com uma estrutura bem rígida, né? Esse chamado do Buckminster fullereno. Né? Então, fullereno são estruturas de carbono com um número muito grande de átomos de carbono. No caso, esse aqui do C60 são 60 átomos de carbono. Isso foi em 99. No ano passado, se conseguiu obter verificação de feixes com moléculas muito grandes, a verificação do caráter ondulatório, com moléculas grandes que têm 810 átomos. O fullereno, esse aqui tem 60 átomos, mas o ano passado conseguiu moléculas com 810 átomos, né? E a massa dessas moléculas são da ordem de 25 mil unidades de massa atômica, né? Ou seja, 25 mil vezes a massa do próton. Isso foi no final do ano passado, foi publicado esse achado experimental. Né? Então, a gente agora, atualmente, né, a gente consegue verificar o caráter ondulatório de objetos que estão chegando quase no nível macroscópico, ou seja, moléculas de estrutura muito grande que têm milhares de unidades de massa atômica. Esse aqui é uma representação do experimento de 99, lá em Viena, né, desse grupo de nanofísica quântica de Viena. Então, eles têm essas moléculas, né, elas são colocadas com um seletor de velocidade. As velocidades são grandes, entre 100 e 200 metros por segundo, né. Então, é um feixe de moléculas, né, C60, que passa que faz o papel da rede cristalina lá do experimento Davidson, né? Essa rede cristalina, a distância dos átomos da rede são da ordem de 100 nanômetros. Essa rede, esse feixe de moléculas passa pela essa rede cristalina e é o que eles obtêm, eles verificam no aparato a intensidade de chegada dessas moléculas aqui no anteparo. Então, tem um detector aqui que mede a intensidade
do feixe depois que passou pela rede cristalina. Né? Aqui está do artigo original, né? A intensidade do feixe, né, de moléculas chegando aqui no anteparo, né, em termos da posição aqui no anteparo, né, em torno do ponto central, né, que é zero aqui, né, você consegue ver que a intensidade de chegada tem a cara típica de fenômeno de interferência, né, a gente tem as cristas e os vales, né, típico, e a gente tem um pico central bem acentuado, né. Inclusive, a gente pode calcular qual é que é o comprimento de onda associado a esse pico principal, usando as regras lá de interferência de ondas. Né? Mas dá para ver claramente que mesmo com essas moléculas de C60 enormes, eu tenho comportamento ondulatório após a passagem por uma rede. Né? Essa massa desses caras é muito grande, 700 unidades, 720 unidades de massa atômica, né? Em quilos. Isso é 720 vezes 10 na menos 27 quilogramas, né? Com essas velocidades, se a gente calcular quanto é que é o comprimento de onda de Broglie, como a gente sabe a massa em quilogramas e as velocidades, né, que vão entre 100 e 200, né? A gente consegue calcular o comprimento de onda de matéria desses fullerenos C60, né? É H sobre MV, né? Calculando explicitamente em picometros, né? Isso é da ordem de 3 a 6 picometros, né? Que não é muito longe dos 100 nanômetros, que é a distância entre a estrutura cristalina ou o anteparo aqui, que é usado para fazer gerar a figura de difração. Só para encerrar, então, da aula passada, né, eu vou voltar à questão do de Broglie e a associação da ideia do de Broglie com as regras de quantização do Bohr, ou modelo de Bohr. Né? No caso do modelo, no caso da hipótese de Broglie, né, o movimento do elétron nos átomos de Bohr, né, pelo modelo de Bohr, tem uma outra visão, né, no caso do Bohr, ele assume que as órbitas são clássicas, né, então ele está assumindo que a partícula tem posições e velocidades definidas, né. No caso aqui do de Broglie, o mesmo movimento do elétron orbital, nos seus diferentes raios, né, já quantizados, corresponderia então ao movimento de uma onda de matéria, ou seja, uma onda que representa o elétron, né? Como a trajetória é fechada, ou seja, são círculos, no caso do modelo do Bohr, né? Isso significa que essa onda de matéria, que é a onda do elétron, né? Ela é uma onda estacionária, porque ela tá colocada, ela vive dentro de uma região espacial finita, né? Que é o típico de ondas em cordas, onde as duas pontas estão presas, né? No caso aqui eu estou em 2D, né? Mas a condição para onda estacionária vai se manter. É o típico que a gente tem aqui no movimento do elétron nas órbitas. Né? No caso, como eu estou apresentando o elétron, no caso do de Broglie por ondas, essa onda necessariamente tem que ser estacionária, porque ela está numa região espacial finita, dado pela circunferência do átomo de Bohr. Né? Então a gente sabe que a razão entre o comprimento de onda e o tamanho da trajetória espacial, que é a circunferência associada ao raio N de Bohr, né? A razão entre o comprimento de onda de matéria pelo tamanho da trajetória, né, que é a circunferência, tem que ser da ordem de números inteiros. Né? Então, o tamanho da circunferência da órbita dividido pelo comprimento de onda cômputo do elétron tem que ser números inteiros, né? Porque ela é uma onda estacionária. Então eu consigo mostrar que as estruturas de nós que eu vou ter vão depender do número quântico principal, né? Certo? Que é o que está mais ou menos mostrado aqui, começando com n igual a 1 até n igual a 5. Né? Vocês conseguem ver que quando vai aumentando o n, né, que é o número quântico principal, encarando o elétron como uma onda estacionária, o aumento do número quântico principal vai corresponder a um aumento do número de nós, ou seja, estados possíveis para a onda do elétron, que é uma onda estacionária. Né? Isso tem uma consequência que é a quantização, né, do momento angular. Não através da quantização da energia, como o Bohr fez, né, mas sim através da condição para a razão entre o comprimento de onda do elétron e a circunferência que esse elétron está percorrendo. Lembrando que o momento angular, no caso de órbita circular, que é o caso do Bohr, né,
é basicamente o produto do raio de órbita vezes p, né, momento linear, só que o momento linear, claro, é escrito em termos do comprimento de onda do elétron agora, de Broglie, né, porque tem uma informação nova, mas a relação entre o raio de órbita e o comprimento de onda de Broglie estão relacionados pelo número quântico principal, tá claro aqui, né? Ou seja, Rn por lambda, basicamente o número quântico principal dividido por 2π. O que ocorre é que devido a essa relação de onda estacionária, o fato do elétron ser uma onda estacionária, o momento angular do elétron orbital é quantizado como o Bohr mostrou, né? Números inteiros do H cortado. É a outra maneira de encarar o movimento do elétron nas suas órbitas clássicas, agora encarando o elétron na sua versão ondulatória, né? Cada N aqui, cada N número quântico principal, está relacionado com uma configuração de nós, né, que vão aumentando nessa onda estacionária. E só para encerrar essa questão do de Broglie, eu só queria discutir um pouquinho, não sei se nessa disciplina vai dar tempo, né? Eu acho que vai dar porque a gente está andando bem rápido, né? Mas é a questão da distinguibilidade entre partículas se eu estou descrevendo elas como ondas, né? O que está caracterizando a partícula, a matéria, né, é o comprimento de onda de uma onda, né, que é a onda de de Broglie. A gente vai dizer que duas partículas são distinguíveis se a separação entre essas duas partículas, né, é maior que os seus comprimentos de onda de Broglie, né? Por quê? Porque se a separação entre elas é menor que o comprimento de onda de Broglie de cada uma, eu vou ter interferências das duas ondas de Broglie e eu não vou ter como distinguir uma partícula da outra. Então, do ponto de vista do comprimento de onda de Broglie, eu posso dizer que partículas são distinguíveis, ou seja, eu consigo separar uma da outra espacialmente se a separação entre elas é maior, né, do que o comprimento de onda de Broglie. Se isso não acontecer, se a separação é da ordem ou menor, eu não consigo distinguir as duas partículas. Não tem como fazer distinção, porque as ondas vão se superpor, eu vou ter interferência, né, e eu não vou conseguir distinguir uma da outra. Então, se esse fato acontecer, as partículas vão ser indistinguíveis, comprimentos de onda de Broglie sendo maiores que a distância típica entre as partículas. Tá? Na maior parte do tempo, por exemplo, as moléculas de gás, objetos macroscópicos, né? Essa condição aqui, que a separação é bem maior que o comprimento de onda de Broglie, é satisfeito. Eu mostrei na maior parte dos casos ali para objetos macroscópicos, né? Os comprimentos de onda de Broglie são minúsculos, né? Muito, muito pequeno. Obviamente a separação entre duas partículas com aquele comprimento de onda é bem tranquila, é bem maior que o comprimento de onda de Broglie. O problema é que tem configurações, há casos onde isso não é verdade, né? A distância entre as duas partículas é da ordem até menor que o comprimento de onda de Broglie. Por exemplo, um exemplo claro, né? Os elétrons nos primeiros níveis ali, por exemplo, no primeiro nível, né, no estado fundamental do hidrogênio. O caso, por exemplo, só estou no caso do hélio, né? O hélio neutro, né? Porque o núcleo, eu tinha 2 elétrons, né? A gente fez na aula passada esse exemplo. O núcleo de hélio mais 2 elétrons, então tem 2 elétrons no estado fundamental, né? Para número quântico principal n igual a 1. Se vocês olharem aqui, ó, para o raio de Bohr, né, para esses elétrons, por exemplo, lá no hélio neutro, né, onde o n é 1, né, vocês conseguem ver claramente aqui, ó, o comprimento de onda de Broglie desses elétrons é pelo menos 6 vezes, que é o 2π, né, é maior do que a distância de maior separação, porque o raio de Bohr aí, por causa dos elétrons, corresponderia a metade, né, da maior separação entre os dois elétrons quando eles estão diametralmente opostos. Né? Mas dá para ver claramente aqui que o comprimento de onda de Broglie é por um fator 6 maior que o raio de órbita, né, dos elétrons. Né? Então, o comprimento de onda de Broglie pode até ser maior que bem maior que 2π vezes o raio, né? Certo? Então, nesses casos aqui, eu não vou conseguir distinguir os elétrons. Né? Elétrons que estão nas primeiras camadas, nos estados fundamentais dos átomos, não essa condição para indistinguibilidade ela é satisfeita, né? Não consigo distinguir um do outro porque o lambda associado às partículas é bem maior
que a separação entre essas duas partículas, por exemplo, dois elétrons na primeira camada, certo? E na aula que vem, aí a gente nessa aula, que seria a aula de hoje, né, nós íamos discutir as consequências, né, do fato de a gente estar descrevendo matéria através de ondas, né? Então, agora eu vou discutir como é que eu vou descrever a matéria, porque eu tenho um problema de localidade, né? Em partículas clássicas, né, a gente sabe exatamente a trajetória da partícula, onde ela está e o momento associado com elas, né? Agora eu vou ter um problema, né? Porque eu estou descrevendo as minhas partículas não mais com trajetórias clássicas, mas através de uma onda, tá? E aí eu tenho um problema de localização da partícula, tá? A gente vai mostrar daqui a pouco que a gente vai pagar um preço, né, de descrever partícula por onda, que é a não localização, essa não localidade, ou seja, eu vou ter uma incerteza na medida da posição de partículas, né? A medida de posição e de momento, essas duas coisas estão ligadas. Isso vai levar ao princípio de incerteza, né, de Heisenberg, como resultado, né, do preço que a gente paga por escrever matéria por onda. Então, eu vou transitar para a próxima transparência. Vou aumentar aqui. Certo aqui. Então, aqui na aula de hoje eu quero ver, vamos analisar o efeito de a gente estar descrevendo, então, partículas agora como ondas, né? Então, vamos começar com uma revisão de onda clássica, né? E depois a gente vai usar as propriedades de onda clássica para analisar como é que a gente constrói ondas que descrevam minimamente, né, as partículas materiais que a gente conhece clássicas, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar com vocês é como é que eu construo, né, qual é que é a forma de uma onda plana monocromática, né, ou seja, uma onda que tem frequência fixa, né, ou seja, a frequência ou o comprimento de onda dessa onda plana é a mesma, né, unidimensional. Então, aqui eu vou só ver o movimento, por exemplo, na direção x. Então, aqui eu tenho uma onda transversal clássica que está se deslocando na direção x, né. Aqui a gente tem, na fase aqui da onda, que é o argumento da função periódica, né, a gente tem o número de onda, né, está acompanhando o x aqui, a posição, né. O número de onda está relacionado com o comprimento de onda, né. O número de onda é 2π sobre o comprimento de onda, da parte da onda, né, clássica. E a parte temporal está associada com a frequência angular, né. A frequência angular está associada com a frequência em hertz dessa onda monocromática. Então aqui são ondas clássicas, tá? Onda plana, né? Uma onda plana tradicional da mecânica clássica, né? Tem uma direção de movimento dessa onda, ela está aqui na nossa representação unidimensional, ela se propaga na direção x, né? Então tem um plano aí, que é o plano YZ, né? Em que a partícula vai descrever o seu movimento, né? No caso, a onda que representa a partícula vai descrever o seu movimento ondulatório, né? Para ondas clássicas monocromáticas, né, essas ondas planas, a gente consegue determinar a velocidade dessa onda plana. Ou seja, se eu pegar um ponto, né, específico nessa onda plana e ficar mapeando o deslocamento dela no tempo, né, eu consigo construir ou calcular o que a gente chama de velocidade de fase da onda, ou seja, fase é o argumento aqui da onda plana, né, o argumento da função periódica, né. Então, eu consigo calcular a velocidade de fase dessa onda, né. Como é que eu determino ela? Eu fico olhando o movimento de uma posição particular, né, que eu chamei de XP, né, como é que ela evolui no tempo, né. Eu vou calcular isso a partir da fase, que é o kx menos ômega t, né. Então, se eu ficar mapeando uma certa posição em termos do tempo, eu vou ver que isso vai ocorrer para fases constantes, né, para kx menos ômega t igual a uma constante, né. Ou seja, eu vou acompanhando como é que a partícula se desloca, né. Dessa equação aqui da fase constante, eu consigo determinar a velocidade da fase, porque eu posso aplicar a derivada temporal de ambos os lados dessa equação aqui, né.
Quando eu vou operar a derivada dos lados, lá, claro, do lado direito é zero, né? Mas aqui eu vou ter a velocidade aparecendo explicitamente, porque eu vou ter a derivada dx relativa a t, né? Eu consigo mostrar que dx dt, quando eu derivo temporalmente a equação da fase constante, né? Eu obtenho a velocidade de fase. Dx dt, então, vai ser dado por ômega dividido pelo número de onda. Eu posso escrever a frequência angular e o k em termos da frequência e do comprimento de onda, e a gente consegue ver que a velocidade de fase, basicamente, é o produto, né, do comprimento de onda vezes a frequência. Né? Então, aqui só tem uma representação da onda plana que eu estou falando, né? Aqui eu tenho tempo fixo, né? Eu estou só analisando a dependência espacial, né? Então a onda aqui, ela se movimenta aqui, né? Um ponto específico, por exemplo, um pico aqui uma crista dessa onda, né? Eu posso mapear a evolução temporal dela e o comportamento em x, né? No plano xy, né? E o que eu vejo, quando eu fico mapeando o movimento de um ponto particular dessa onda, eu consigo calcular a partir disso a sua velocidade. Né? Ou seja, a velocidade de fase é a velocidade de movimento de uma crista ou de um pico dessa onda transversal aqui, né? Enquanto o tempo vai correndo. E é velocidade de fase porque eu obtenho a partir da fase, né? Que é o argumento da função periódica. Né? Para a onda de Broglie, especificamente, né, a gente conhece quem é o comprimento de onda Compton para esse tipo de onda. Então, se eu estou representando a minha partícula pela uma onda plana, cujo comprimento de onda é lambda, né, a gente sabe qual é, a relação do momento com o comprimento de onda, para o de Broglie, né? E a energia da partícula também é proporcional à sua frequência, né? Que a gente está usando quantização da energia da partícula, né? A energia da partícula é dada em termos da frequência, né? Então eu tenho relação entre momento e energia da partícula escrita em termos do comprimento de onda e da frequência. Com isso eu consigo reescrever a velocidade de fase, se a minha partícula está sendo descrita por uma onda plana, como eu mostrei aqui, né? A minha velocidade de fase dessa onda plana, né, pode ser escrita em termos da energia do momento da partícula, e a velocidade de fase, nesse caso geral, se a onda plana está descrevendo o movimento dessa partícula, a velocidade de fase vai ser a razão entre a energia da partícula e o momento. Então aqui eu só substituir lambda em mi em termos da energia e do momento. Né? Então o lambda é escrito em termos do momento e a frequência é escrita em termos da energia. Eu vejo que isso é a razão, energia da partícula pelo seu momento linear. No caso geral, eu posso fazer sempre a conta relativística e eu estou tranquilo que o limite não relativístico é o que a gente já conhece. Então, eu vou fazer o caso geral, que a partícula está sendo descrita por uma onda plana e a partícula tem velocidades relativísticas, né? E aí, nesse caso geral relativístico, a gente conhece, né, a relação da energia com o momento, né? Então, a partícula relativística que tem massa de repouso m, né, ela obedece a essa equação que relaciona a energia com o momento e a energia de repouso da partícula. Já conhece isso. Se eu substituir, então, a expressão da energia total relativística para a partícula, aqui na expressão da velocidade de fase, aqui, a energia raiz quadrada do momento quadrado e da energia de repouso ao quadrado, né, está aqui explícito, né? Se eu fatorar c quadrado aqui na minha raiz, né, eu vou ter um c aqui na frente, tá aqui, né? E o que sobra, claro, eu posso passar esse momento para dentro, né, da raiz, ou seja, ele vai entrar como p quadrado no denominador da raiz, né? E o que eu vejo depois da fatoração de c quadrado é que isso é c raiz quadrada de 1 mais esta razão aqui, ó, mc vezes p quadrado. Ou seja, é uma constante proporcional à velocidade da luz. Né? Essa quantidade que está aqui, naturalmente, né, é maior que 1, certo? Porque eu tenho a massa o momento associado à massa de repouso, né? Eu tenho m vezes c por t, isso aqui pode ser maior ou menor que 1, vai depender do caso particular. Né? Mas, de qualquer maneira, isso aqui é um incremento ao 1. Então, necessariamente, para a onda plana, escrevendo uma partícula, a velocidade de fase é
maior que C, necessariamente. Então, o que eu consigo intuir daqui? O que eu consigo concluir daqui? É que uma onda plana não descreve o movimento de uma partícula clássica, né? Porque a velocidade de fase da onda plana ela é maior que C, ou seja, viola relatividade especial. E mesmo se fosse, vamos supor que não violasse a relatividade especial, eu posso ter velocidade de fase maior que a velocidade da luz no vácuo, né? Eu ia ter um descompasso entre a velocidade clássica da partícula, que é sempre menor que C, né? E a velocidade de fase da onda representando essa partícula, certo? Então, daqui desse argumento, a gente consegue mostrar, né, que partícula não pode ser descrita por onda plana, né, porque a velocidade de fase não coincide com a velocidade real da partícula, né, que é sempre menor que C, ou no máximo igual a C. No caso do fóton, não tem problema, né? Se eu tenho uma onda plana descrevendo o fóton, a velocidade de fase está correta, né? Porque a velocidade de fase para o fóton, que não tem massa de repouso, né? Então isso aqui é zero, né? A velocidade de fase é C, que é igual à velocidade real do deslocamento da radiação no vácuo, né? Então, para o fóton não tem problemas quanto à relação entre a velocidade de fase e a velocidade da partícula, né? Ou da versão corpuscular da radiação, que é o fóton, né? Mas para a matéria, né, que tem massa de repouso não nula, a velocidade de fase não corresponde à velocidade da partícula clássica. Só no caso do fóton, essa velocidade é consistente com a velocidade clássica da partícula. Então, como eu não posso descrever para onda de matéria, para partículas que têm massa de repouso não nula, né, eu não posso descrever por onda plana, eu vou ter que construir, de alguma maneira, uma onda que me descreva o deslocamento da partícula do ponto de vista clássico, né? Eu preciso, então, construir ondas em que a velocidade de propagação dessa onda seja igual à velocidade de propagação da partícula clássica, né? E outro problema é a questão também que na física clássica, as partículas são completamente localizadas, né? Eu consigo construir um sistema de coordenadas e localizar, a partir desse sistema de coordenadas, todas as coordenadas no tempo, né, enquanto o tempo está evoluindo, as coordenadas no tempo da partícula, né? Eu consigo localizar ela espacialmente através do seu vetor posição, né? Então, tem esses dois problemas que eu tenho que analisar aqui, né? Como é que eu construo ondas que obedecem, que satisfazem essas duas coisas, né? Mínima localização e também a questão da velocidade da onda corresponder à velocidade, né, própria da partícula clássica. A gente vai conseguir fazer isso só superpondo ondas monocromáticas, né? Se eu fizer superposições de ondas, eu consigo fazer uma onda localizada, que é o famoso pacote de onda, né? E eu consigo mostrar também que esse pacote de onda, da maneira que a gente vai construir, né, ele vai ter velocidade igual, né? Esse pacote de onda vai ter velocidade igual à velocidade da partícula clássica, né? Então, para eu construir esse pacote de onda, que são ondas localizadas espacialmente e que vão ter velocidade igual à da partícula clássica, né, a gente precisa entender como é que eu faço superposição de ondas. Então, eu vou fazer superposição de mais de uma onda monocromática, né, mas com uma característica específica, tá? Eu vou começar só com interferência de duas ondas monocromáticas, né? A relação entre as frequências e número de onda dessas duas ondas planas monocromáticas que eu vou interferir são levemente diferentes, tá? Uma tem o número de onda K e frequência ômega, e a outra que eu vou interferir com ela tem uma frequência quase igual, só um pequeno deslocamento no número de onda e na frequência angular. E eu interfiro essas duas ondas e vou ver o que eu vou construir, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é construção de interferência com onda clássica ainda. Já mostrei que onda plana não consegue descrever partícula clássica se eu tenho massa de repouso não nula, né? Fóton dá, mas partícula massiva não, né? Então, aqui os números de onda e as frequências estão relacionadas por um incremento muito pequenininho, né? Pequenas quantidades, né? Delta K e delta ômega. Então, eu vou ter duas ondas monocromáticas, então elas obedecem
a expressão de onda plana, né? Ou seja, uma amplitude, aqui eu vou assumir que as amplitudes é a mesma, tá? São duas ondas com a mesma amplitude, só para facilitar. Elas vão ter amplitudes diferentes, não necessariamente precisam ser iguais, tá? Mas só para facilitar manter a mesma amplitude, e as fases são diferentes pelo incremento. Então aqui a minha primeira onda, que é a π1, tem fase kx menos ômega t, e a segunda onda, né, tem um número de onda e uma frequência que é igual à primeira, só com um incremento ΔK e Δω, certo? Então, são muito próximos as frequências e os números de onda. Eu vou interferir essas duas. Se interferir, dar uma interferência de onda clássica é somar, né, essas duas funções de onda, né, de onda clássica. Eu vou ver que na soma eu vou ter que lidar com somas de senos, né, com argumentos diferentes, a amplitude é a mesma, né, mas eu vou ter que lidar com soma de senos onde os dois argumentos são distintos, né, um é esta fase, a outra é esta fase, onde esse é o alfa, esse é o beta, né. Então eu tenho dois ângulos para lidar com a soma. Eu vou aqui usar uma identidade trigonométrica, né, que é a soma de senos, né, seno de alfa mais seno de beta é 2 cosseno de alfa menos beta sobre 2, seno de alfa mais beta sobre 2. Então eu consigo reescrever a soma de senos em termos de um produto de cossenos e senos, onde os argumentos são combinações das fases originais das ondas que estão interferindo, né? Então, como o alfa e o beta estão aqui explícitos para nós, né, são as fases, eu consigo mostrar que a onda construída a partir da interferência dessas duas ondas planas, que diferem por incrementos pequenos do número de onda e da frequência angular, né, que é a psi de t, a onda interferida, né, tem uma amplitude nova, que é 2 vezes a amplitude individual das ondas, né, tem 2A essa amplitude, tem 2A aqui que aparece, e eu tenho uma função cossecante, quando eu já apliquei aqui a identidade trigonométrica, né? Eu tenho um cosseno dessa diferença aqui, né, que dá esse argumento, onde os argumentos no cosseno são só proporcionais aos incrementos no número de onda e na frequência. Aqui faltou, né, aqui é um seno do segundo argumento, que é o seno da soma dividido por 2. Né? O seno da soma dividido por 2 tem este argumento aqui. Aqui no argumento do seno, né, eu tenho tanto a frequência o número de onda e a frequência da primeira onda e os incrementos, né? Necessariamente. Aqui eu acho que faltou o seno. Né? Nós temos, então, senos e cossenos de diferentes argumentos. Né? O que eu consigo mostrar aqui explicitamente, eu vou fazer o caso geral, aqui eu mostrei a onda interferida, caso geral, agora eu vou tomar um limite, claro, quando o ΔK e o Δω são muito pequenininhos, né? O incremento é muito pequeno, aí o tipo de onda que eu vou resultar quando o ΔK e o Δω são pequenos comparado com o inicial, né? Basicamente é isso, né? No segundo termo, que é o termo de seno, né? No fator que é o termo de seno. Basicamente, eu consigo escrever em termos do K e do ômega mesmo, né, sem os incrementos. E aqui eu tenho uma dependência ainda no cosseno com os incrementos explícitos. Né. Esse tipo de onda aqui, que é o caso particular da interferência de duas ondas, onde o incremento é muito pequenininho, né, no número de onda e na frequência, eu consigo mostrar que isso aqui é uma função de onda, né, associada com uma onda que tem uma amplitude modulada. Ela é uma onda tipo onda plana, né? Porque aqui o comportamento em x e t ainda é um comportamento periódico em kx menos ômega t, né? Só que eu posso associar que a amplitude associada a essa onda aqui, ela é modulada no sentido que, vocês conseguem ver aqui que eu tenho um máximo, que é 2A, né? Mas enquanto eu vou mudando x e t, ou seja, em diferentes locais no eixo do x, e para diferentes tempos, né, a amplitude dessa onda está mudando. E a mudança dessa amplitude é periódica porque eu tenho um cosseno. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, para essa onda que é com amplitude modulada, eu tenho envoltória. Né? A envoltória correspondem, né, aos diferentes valores da amplitude modulada
para quando eu valio x e t. Então, aqui está a representação desta equação aqui, desta onda. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho tempo fixo, né? E eu só estou mapeando a dependência espacial, né? A função de onda só em termos para tempo fixo, em termos de x, né? E aqui o valor da função de onda. O que eu vejo aqui, claro, o tracejado aqui, basicamente são as amplitudes moduladas, enquanto como o tempo está fixo, pode ser, por exemplo, t igual a zero. Né? Então, eu vou ter modulação da amplitude cossenoidal com x. Então, eu vou ter uma função cosseno aqui, né, que é o tracejado. Acompanhando essa envoltória, né, que é dada pelo cosseno, amplitude modulada, né, eu tenho a função periódica seno de kx menos ômega t. Né? Ou seja, a forma da onda interferida tem esta cara aqui. Eu tenho, claro, ondulações aqui, né, que é uma onda periódica, né, com oscilação periódica, e ela existe, né, ela anda dentro de uma envoltória, que é o tracejado aqui. O resultado que a gente consegue ver aqui, quando eu interfiro só duas ondas, né, é que eu começo a construir pacotinhos, né? Começo a construir pacotes de onda. Né? E aqui eu já estou dando até quem é a velocidade de fase. Tá? Então aqui a velocidade de fase, neste caso aqui, é a velocidade da onda que está no interior da envoltória. São essas ondinhas em preto aqui. Tá? A velocidade de fase que a gente acabou de discutir é a velocidade da onda que se propaga dentro da envoltória. Tá? Que é o ômega sobre K. Né? E, obviamente, eu vou construir aqui qual é, que é a velocidade da envoltória em si. Essas duas velocidades, a da fase e da envoltória, como aqui a gente consegue ver, não necessariamente precisam ser iguais. Elas podem ser bem diferentes. A velocidade de fase, que é a velocidade da onda que está dentro da envoltória, e a velocidade de grupo, né? Porque eu tenho pacotinhos que formam grupos de ondinhas, né? Grupo de pacotes, né? E esse grupo, que é basicamente a envoltória, né? Tem uma certa velocidade, que eu consigo calcular a partir da amplitude modulada, certo? Essas duas velocidades a gente vai conseguir fazer a relação entre elas daqui a pouco, tá? Obviamente aqui eu também tenho dois comprimentos de onda, né? Um comprimento de ondas que são as distâncias entre cristas ou picos, né, nas ondas, né? Se eu tenho cristas nos meus envoltórios, eu vou ter um comprimento de onda associado à envoltória, que é do grupo, né? Mas também eu vou ter comprimentos de onda que estão associados com as distâncias entre as cristas das ondas que estão viajando dentro da envoltória. Mas basicamente o que eu consigo fazer com interferência de duas ondas, basicamente já conseguir construir pacotes de onda. E claro, vocês conseguem ver que cada um desses pacotes já tem uma certa localidade espacial. Claro, eles têm um tamanho finito, né? Mas eu deixei de ter uma onda completamente deslocalizada, né? Uma onda plana, para ter um pacotinho de onda que tem uma certa localidade, né? Claro, ela não é exatamente pontual, mas ela descreve uma região espacial bem curta aqui. Então, o resultado aqui da interferência é obter pacotes de onda. No caso, se eu interferir duas, né? Duas ondas que diferem pouco por frequência. Né? Esse tipo de comportamento aqui, onde a gente tem as envoltórias e as ondas andando dentro, né? Com velocidades distintas, a envoltória e a de fase, né? É um fenômeno chamado batimento, a gente vê lá em Física 2, né? Quando a gente fala de ondas clássicas, interferência de ondas clássicas. Né? O que a gente vai fazer agora é extrapolar, tá? Que eu fiz só interferência de duas ondas, que estão basicamente com a mesmo número de onda, a mesma frequência, né? Difere muito pouco uma entre elas. Eu vou extrapolar, né? Para o caso onde eu vou interferir em um número enorme de ondas monocromáticas, que todas elas estão muito próximas entre si, com frequências e número de ondas. Né? Ou seja, eu vou fazer uma interferência do número infinito de ondas harmônicas, né? De ondas monocromáticas, planas. Né? Ou seja, eu vou extrapolar esse caso de 2 para infinito. Para fazer isso, antes de fazer a interferência, eu queria construir com vocês qual é que é a velocidade da envoltória. Né?
É bem tranquilo de calcular a velocidade da envoltória. A velocidade da envoltória, aqui está a amplitude modulada, né? Ou seja, basicamente isso aqui me dá quanto é que é a envoltória, né? O movimento da envoltória é dado pela fase da envoltória, ou seja, o argumento do cosseno. E aí eu posso fazer a mesma conta que eu fiz ali para a velocidade de fase, né? Eu vou conseguir calcular a velocidade de grupo a partir da fase da envoltória. Então eu vou usar o argumento da envoltória para determinar a velocidade de grupo. Ou seja, eu vou assumir a fase da envoltória constante, né? Ou seja, eu pego um ponto na envoltória e vou acompanhando ela temporalmente. Se eu fizer isso, eu consigo mostrar, quando eu faço a derivada, né, em ambos os lados disso igual a uma constante em tempo, né, eu consigo mostrar que a velocidade de grupo, que é a velocidade da envoltória, vai ser ΔΩ sobre 2 e ΔK sobre 2. Então tem a ver com os incrementos pequenos, né, na frequência angular e no número de onda. Basicamente, então, para duas ondas, né, duas ondas harmônicas, a velocidade de grupo é ΔΩ sobre ΔK. Então está escrito em termos dos incrementos na frequência e no número de onda. No caso geral, aqui eu mostrei, né, eu comecei com as amplitudes das ondas iguais, mas eu posso fazer um caso geral onde as amplitudes das ondas que eu estou interferindo, elas não precisam ser as mesmas, né? Cada uma delas pode ter uma amplitude diferente, ou seja, as minhas amplitudes individuais podem ser funções de K, né? Ou seja, elas não são todas iguais, elas podem ser distintas dependendo do K delas, né? Ou seja, do número de onda delas, né? Para eu fazer o procedimento que eu estava falando, de 2 extrapolar para o infinito, ou seja, fazer uma soma de infinitas ondas harmônicas que diferem muito pouco entre si nas suas frequências, nos seus números de onda, e permitindo que as amplitudes sejam distintas também, ou seja, as amplitudes dependem de K. A gente precisa, para fazer essa soma infinita, ou seja, interferir essas infinitas ondas, né? A gente precisa de uma técnica matemática que é a famosa transformada de Fourier. Então, o que eu estou fazendo aqui, se vocês lembrarem de série de Fourier, né, eu posso expandir qualquer função em termos de funções periódicas, né? A transformada de Fourier, basicamente, é uma extrapolação para o caso contínuo, né, da série de Fourier. Então, aqui eu vou calcular, olha que é o resultado da superposição de um número infinito de ondas harmônicas, né, que tem número de onda K e amplitudes distintas, né, onde o incremento entre a diferença entre o número de onda e a frequência angular de cada uma é muito pequenininha, né? São incrementos infinitesimais entre uma e outra, para o número de onda e para a frequência angular, né? Aqui, só para começar, né, para mostrar para vocês como é que eu vou calcular a via transformada de Fourier, eu vou só escrever o caso completo, né? Eu só escrevi a notação real para a função de onda, né? Mas a gente pode sempre escrever uma função periódica, que é senoidal ou cossenoidal, né? Usando a fórmula de Euler, né? A gente pode escrever a onda plana, né? Uma onda plana, né? No caso geral, né? A onda plana tem a amplitude dela, que aqui eu vou permitir que a amplitude dependa de K, ou seja, para cada onda, se tem K diferente, eu posso ter uma amplitude diferente, só para deixar mais geral possível, né? E a estrutura periódica eu posso escrever de forma compacta na exponencial complexa, né? Então, por fórmula de Euler, E na I vezes a fase, isso me dá na parte real dessa exponencial complexa o cosseno, que a gente conhece, né? E na parte imaginária, o seno dessa mesma fase. Então, essa aqui é uma maneira compacta de escrever uma onda plana que tem amplitude A de K e número de onda K e frequência angular ômega. Isso é uma onda geral. Sabe? Se eu quiser fazer uma superposição de uma quantidade infinita, como eu estava falando, né? Número infinito de ondas planas desse tipo, né? Cada uma com uma amplitude diferente e com número de ondas e ômega bem pequenininhos, a diferença entre um e outro, infinitesimal. Isso é obtido através da chamada técnica de transformada de Fourier. Né? Então está aqui escrito a obtenção da função de onda interferida, né? Função de onda interferida, que é o resultado da soma, né? Das infinitas ondas planas desse tipo, né?
O nome está aqui, está bem claro aqui que eu estou fazendo, né? A onda interferida é uma soma, né? Uma soma infinita, né? Uma soma contínua, né? Sobre todos os K, né? De menos infinito até mais infinito. Eu estou integrando sobre todos os K, ou seja, assumindo que os números de ondas agora viram uma variável contínua, né? E aqui as ondas planas. Então, fazendo uma soma infinita sobre todas as ondas planas, né? Que tem amplitude A de K e número de onda K, integrados sobre todos os Ks. Então, com isso, com esse procedimento, eu consigo fazer uma soma infinita de infinitas ondas planas desse tipo. Tá? Claro que a normalização aqui só está dessa maneira, 1 sobre raiz de 2π, para satisfazer a definição de transformada de Fourier, né? Que é a que a gente vai usar para descrever essa soma infinita de ondas planas. Né? Mas basicamente é assim que eu construo. Né? E essa integração é a transformada de Fourier. Então, eu obtenho a onda interferida como uma transformada de Fourier das ondas planas individuais, onde as ondas planas individuais podem ter amplitudes que dependem do número de onda. Né? Aqui a frequência angular ômega, né, devido à definição da velocidade de fase, a frequência angular pode ser escrita em termos de K, né? Ela é uma função de K. Por que eu posso fazer isso? Porque ômega, depende, lembre, a velocidade de fase, né, é descrita como sendo ômega sobre K, então eu posso escrever ômega em termos da velocidade de fase vezes K. Então, necessariamente, a frequência angular aqui, que está na parte temporal, é uma função de K também, né? Uma ômega de K. Né? A transformada de Fourier, de uma função, aqui é o caso geral, né? O que eu chamo de transformada de Fourier de uma função f de x, né? É definida como esta criatura aqui. Então, se eu tenho uma função de variável real f de x, eu defino transformada de Fourier, né? F de k, como sendo 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito, da f de x, e na menos ikx dx. Essa é a definição da transformada de Fourier de uma função f de x. Né? Lá no conceito de transformadas de Fourier, né, se eu tenho a transformada de Fourier, a função f de x, eu consigo obter a transformada inversa. Né? A transformada de Fourier inversa, né, que é a própria f, né, ela é obtida através do mesmo argumento que está aqui, só por troca de sinal da exponencial complexa. Né? Então, a transformada de Fourier e a sua transformada inversa estão relacionadas por troca de sinal aqui no argumento. Se vocês olharem aqui, isso aqui é a definição matemática da transformada de Fourier inversa, né? Lá na teoria da transformada de Fourier. O que a gente obtém ali em cima, como uma soma infinita de ondas planas, né? Certo? Via o somatório, assumindo que o K é contínuo, né? É basicamente uma transformada de Fourier inversa. Né? Então, a onda interferida, do ponto de vista matemático, é uma transformada de Fourier inversa de uma função de K, que é a amplitude das ondas planas que eu estou somando as ondas. Né? Então, do ponto de vista matemático, quando eu for calcular onda interferida como resultado de muitas ondas planas, né? Isso eu posso escrever como transformada de Fourier inversa da amplitude dessas ondas que eu estou somando como função de K. Então, a função de onda da partícula sendo descrita que descreve a partícula, que é o pacote de onda que eu vou transformar, né? É uma transformada de Fourier inversa. Né? Eu vou fazer um exemplo de como calcular, né, uma transformada de Fourier para vocês verem. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou, só para não trabalhar com a questão temporal, porque a função de onda depende de x e t, né? Aqui eu vou restringir a um tempo finito, eu vou botar tempo igual a zero, que aí cancela as exponenciais temporais na função de onda, né? Aqui, então, para tempo igual a zero, certo? A minha função de onda vai depender só da posição, né? Aí eu consigo mostrar, então, que a A de K, pela definição de função transformada de Fourier inversa, e a transformada de Fourier de uma função f de x, né? Eu consigo mostrar, então, que A de K, que são as amplitudes das minhas ondas que eu vou interferir, né? Pode ser escritas como a transformada de Fourier da função de onda no espaço de x.
Então, aqui o A de K vai ser a transformada de Fourier, e a transformada de Fourier é esta integral, né? Onde aqui o argumento é a psi, né? A função de onda de x, acompanhada da exponencial complexa e na menos kx. Né? Por exemplo, se a minha função de onda que eu construí tem esta cara, a função de onda interferida tem esta cara aqui, tá? É uma função periódica, tá? Pela forma de Euler, isso aqui é uma soma de senos e cossenos, né? A parte real é um cosseno. Então, a minha função é uma função periódica, ou seja, ela é espraiada no espaço, né? Uma função de onda que foi interferida, que é o resultado da interferência de infinitas ondas, ela tem uma forma periódica. Tá? Qual é que é a cara das amplitudes das ondas que foram interferidas para que eu obtenha uma onda como resultado da interferência desse tipo? Uma função que é uma função de onda que é espalhada no espaço, né? Tá bem deslocalizada no espaço. Né? Então, para esse tipo de função de onda, eu vou calcular quanto é que é a de K, fazendo a transformada de Fourier. Né? Então, eu substituo a exponencial complexa aqui e vou calcular a integral. Né? Então, a integração que vai ser obtida aqui é a integral de e na menos i, k menos k0, x, integrada em x. Né? K0 é um número de onda específico, fixo, né? Associado com essa onda plana aqui. Bom, para calcular aqui eu vou precisar mais identidades, né? Basicamente eu tenho que fazer a integração sobre todo o x, menos infinito até infinito, né? Dessa exponencial complexa, né? Minha normalização da transformada de Fourier está aqui. Eu vou usar esta identidade aqui, né? Que é uma das definições, né? Uma das representações integrais da função delta de Dirac, né? Então eu consigo construir a função delta de Dirac de u menos u, linha, né? Como sendo esta integral, que é exatamente a que eu tenho ali, né? Onde o argumento é a diferença entre u e u'. Né? O que é a função delta de Dirac? É uma função que é zero se u é diferente de u' e é 1 se u é igual a u'. Então, a função da delta de Dirac é a função que modela um pico, onde esse pico tem tamanho 1 e fora desse pico a função é nula. É um formato particular, né, de função. Né? É uma função muito localizada. Ela é um pico de tamanho 1, de altura 1, em torno de um certo ponto. Né? No nosso caso aqui, dá para ver que essa integração que está aqui é basicamente a delta de Dirac, né, de k menos k0. Comparando essas duas equações aqui, consigo ver que aquela integral vira uma delta de Dirac para os números de onda. Significa que se eu partir das amplitudes das ondas que vão ser interferidas, se elas têm formas de pico, né, ou seja, o K é igual a K0, basicamente, né, só K igual a K0, e somo essas criaturas, eu vou ter uma onda espraiada, como é este caso aqui. Então, aqui eu estou só calculando quanto é que é o A de K, para que eu obtenha no resultado da interferência, né, esse tipo de função. Então, aqui é mais graficamente, dá para entender o que está acontecendo. Aqui, esse em preto é no espaço em x, não em k, né? No espaço em x eu tenho uma onda deslocalizada, que é uma função periódica, né? E no espaço em k, quando eu faço a transformada de Fourier, né, passo do espaço de x para k, eu vejo que a transformada de Fourier correspondente tem um outro comportamento. Ele não tem comportamento deslocalizado, mas sim muito localizado. Né? A delta de Dirac é um pico, né? Delta de k menos k0. Tem um pico da função a de k quando k é igual a k0. O que dá para ver aqui explicitamente, né, é que tem uma correlação aqui entre a função de onda e a sua transformada de Fourier, que é o A de K. Se eu tenho uma função de onda que é espalhada no espaço, a transformada de Fourier vai ser uma função bem localizada no espaço e vice-versa. Tá? Então, a localização e deslocalização para as funções que estão relacionadas por transformada de Fourier é exatamente esta. Né? Funções muito amplas não têm transformada de Fourier muito bem localizadas e vice-versa.
Aqui eu vou calcular explicitamente para essa superposição infinita, né, de ondas planas, eu vou recalcular quanto é que é agora, então, a velocidade de grupo. Né? Eu mostrei para que para duas ondas planas, a gente obteve quanto é que era a velocidade de grupo, a gente calculou direitinho quanto é que era, né? Era delta ômega sobre delta k, né? Só que agora aqui, como eu estou interferindo um número enorme de ondas e os incrementos na frequência angular no K são infinitesimais, né? Eu posso agora recalcular a velocidade de grupo, então vai deixar de ser um incremento finito delta ômega sobre delta K, e eu vou ter incrementos infinitesimais. Né? Então, eu posso reescrever no caso aqui, onde eu estou interferindo um número muito grande de ondas planas, né? A velocidade de grupo, para uma superposição infinita de onda plana, é d ômega dk, né? Onde eu já estou com incrementos infinitesimais. Vejam bem, se eu tenho a velocidade de grupo definida como d ômega dk, eu posso escrever isso em termos da energia e do momento da partícula. Né? A gente já analisou antes ali, né, que a energia da partícula é h min, né, em termos da sua frequência eu posso escrever em termos da sua frequência angular, porque a frequência é a frequência angular dividida por 2π, né? Eu consigo, então, lembrando como é que é a definição da constante Planck reduzida, né? Eu consigo escrever a energia da partícula em termos de h cortado ômega, em termos da frequência angular. E também o momento linear, né? O momento linear para uma partícula que está sendo descrita pelo comprimento de onda de Broglie, né? É h sobre lambda, mas o lambda está relacionado com o número de onda, e eu consigo escrever o momento em termos do número de onda. Então aqui eu sei que a energia da partícula é h cortado ômega, e o momento da partícula é h cortado k. Então a energia e o momento estão relacionados com a frequência e com o número de onda das ondas que eu estou interferindo, né? Tem um número infinito de ondas que eu estou interferindo. Então aqui eu consigo mostrar, eu consigo reescrever os incrementos d ômega e dk em termos das diferenciais em energia e em momento, né? Porque o d é proporcional a d ômega e o dp é proporcional a dk. E eu consigo mostrar finalmente, quando eu interfiro um número infinito de ondas, que a velocidade de grupo de uma partícula, sendo descrita por uma superposição infinita de ondas planas, tem esta cara aqui, é a derivada da energia da partícula relativa ao seu momento. No caso de uma partícula relativística que tem massa de repouso não nula, que é o nosso caso, que a gente está trabalhando, né, para construir uma onda, um pacote de onda que descreva corretamente ela, né? Ela obedece a relação energia-momento, que a gente já conhece, né? Se eu pegar a relação energia-momento e derivar de ambos os lados no momento, porque aqui eu quero calcular d e dp, né? Então eu vou derivar de ambos os lados em momento a relação de energia-momento da relatividade especial. No lado esquerdo, se eu derivar no momento, eu vou ter 2e, né? 2e, e a derivada de relatividade